Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Anderson Silva, querido. Queridos, pastor Anderson Silva, eu tive o privilégio de conhecê-lo hoje pessoalmente, já conhecia aí das redes sociais, tá? Eu quero que ele fique à vontade aí conosco, tá? E você fique atento, que nada te distraia. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastor, queria orar pelo Senhor, o Senhor pode orar depois também, pela igreja, pela palavra. Pai, nós agradecemos pela vida do pastor Anderson, obrigado porque ele chegou a tempo, Senhor, o voo dele era o último de hoje, mas ele conseguiu chegar aqui, deu tudo certo, o Senhor abençoou, Pai. Obrigado que ele tem ministrado em vários e vários lugares dessa nação, e o Senhor tem dado graça para ele, tem dado unção para a vida dele, que o Senhor continue abençoando ele, que essa noite não seja diferente, que seja uma noite de muito respaldo do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Paz, irmãos, deixe sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, versículo 16. Deixe sua Bíblia aberta aí. Meu nome é Anderson Silva, sou pastor em Brasília da igreja Vivo por Ti, uma igreja que existe há 9 anos, mas não sou natural de Brasília, sou nordestino de Alagoas, estou em Brasília há 21 anos, casado com a Keila, pai do Paulo, do João, do Tiago e, se Deus quiser, rumo aos 12, com fé no Senhor Jesus. Que a lógica é filho prospera, então eu passava fome no Nordeste, tenho 3 filhos, não está milionário, mas já tem alguma coisa, então quanto mais filhos, mais a graça de Deus, aí ó, então 12 filhos, milionário, então é a minha meta. Então é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e oro, espero que Deus faça a nossa vida útil na sua vida, amém? No decorrer da pregação eu vou inserindo quem eu sou, o que eu vivo, o que eu faço, junto com aquilo que está fazendo, porque o tema se conecta com a minha vida, e eu vou contando um pouco da história também. Você abriu aí em Gênesis capítulo 35, verso 16, está escrito: Depois partiram de Betel, quando Raquel começou a sentir as dores de parto. Faltava ainda um pequeno trecho para chegar a Efrata, e foi-lhe muito difícil dar à luz. Quando ela estava com dores de parto, a parteira lhe disse: Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, quando a alma lhe estava saindo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Pai, nós cremos na Tua palavra e nós nos colocamos diante de Ti com reverência, pedindo que a Tua palavra instrua a nossa mente, nosso coração e transforme a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto bastante interessante na Bíblia, por causa do significado. Então, na leitura grossa, como nós fizemos, a gente não vai conseguir perceber a beleza e o significado desse contexto. Mas quando você gosta de estudar a Bíblia, os 2 nomes aqui inseridos formam algo extremamente poético e até apostólico. Então a gente vai estudar um pouco o significado do nome Benoni e o significado do nome Benjamim, porque a principal característica da paternidade é conceder nome. Então está lá em Gênesis que Deus criou o mundo e chamou Adão. O que é interessante, eu tenho um seminário, 2 seminários, né? Eu trabalho especificamente com família, restauração de casamento, e eu trabalho com os homens. Para mim, o principal problema hoje do mundo é a falta de masculinidade. Os homens não são mais homens. E quando são apenas decorativos, estão ali, mas não funcionam. Então isso prejudica todo o andamento, não só da igreja, mas todo o andamento do mundo. Então,
Quando eu estou dando esse seminário, eu pontuo algo de extrema importância. A masculinidade é o centro da existência. O homem é o único ser criado por Deus que consegue expressar totalmente a natureza de Deus. Para a mulher parece algo diminutivo, mas está lá em Gênesis capítulo 2 que a mulher foi tirada do homem, mas o homem foi criado por Deus. Por isso que a mulher não é o centro do problema social. Quem é o centro do problema social quase todo é o homem. A comunidade carcerária, os abusos, a violência, o abandono, o aborto social, que não falamos. Existe o aborto literal, porque antes disso houve o aborto social. O homem criou o problema para a mulher e disse que não estaria do lado dela para resolver aquele problema. Então, a falta de masculinidade, consequentemente a falta de paternidade, gerou todas as disfuncionalidades do mundo. Creia em mim, quase todo problema do mundo é um problema de paternidade. Porque a principal característica da paternidade é dar nome. Olha só como é didático. Deus tem necessidade de se apresentar definido por um gênero sexual? Deus tem essa limitação? Ele poderia muito bem ter vindo mãe, não poderia? Sim ou não, gente? Eu creio que Deus poderia ser aquela negra da cabana que gostava de cozinhar. Qual o problema? Deus não tem essas limitações. Mas Deus não se revelou como mãe. Deus se revelou como... E o Filho de Deus se revelou como mulher? Se revelou como... Então Deus está sendo didático. Deus está querendo mostrar para nós que a masculinidade é o centro da existência. Nos evangelhos, Jesus Cristo disse o quê? Que o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Você pode ter o ventre, você pode ter o útero, mas se você não tiver a semente, o sêmen, nada feito. Então Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, quando se apresenta como pai e revela o filho como homem. E quando a gente vai lá para a criação, onde Gênesis 1:26, Deus cria o homem assim como ele é, e a mulher ainda não existia, só o homem existia. Deus chamou o homem que foi criado como ele é e disse o quê? Seja pai, dê nome. O reverendo Adalto Lourenço, que é teólogo, pastor e físico, ele afirma que em menos de 3 horas Adão deu nome com significado a mais de 12.000 espécies criadas. Você sabe o que é isso? E não é, por exemplo, nós falharíamos no 50º, chegaríamos no 50º, a mente falharia. Que a gente foi dando todos os nomes, chiclete, chimbinha. E não foi esse nome que Adão deu. Olha só quem Adão era como um pai da criação. Se você analisar a etimologia dos seres criados, tem significado geográfico até. Por exemplo, hipopótamo. Você sabe o que significa? O cavalo que mora na água. Então Adão avaliava o ambiente, avaliava do que o animal se alimentava e definia a criação do nome. Então o nome aponta o quê? Destino. O nome tem um objetivo. Por isso que Deus, tanto no Novo ou no Antigo Testamento, gostava de mudar o nome das pessoas. Não é que você está fadado ao fracasso por causa do teu nome, mas o próprio nome tem um peso. Por isso o novo nascimento com Deus como seu pai, porque se muda a rota, entendeu? Por exemplo, eu conheci uma Raabe, eu fui pastor de uma Raabe. Meu irmão tem nome, viu? Se você é Raabe e está aqui, não se sinta condenado, você tem um outro pai, tá bom? Jesus libertou você do peso que esse nome carrega. Você sabe o que significa o nome Raabe? A insolente. E eu conheci
com a Raabe de perto. E eu sofri com a Raabe. E até hoje a família da Raabe sofre. Porque ela é o que o nome dela diz que ela é. E esse poder negativo só é quebrado quando ela entende que tem um outro pai, que muda o nome espiritual, que muda o sentido espiritual, que faz nascer de novo. Então, ser pai, fundamentalmente, é conceder nome. Não o nome que se escreve, mas o nome que se constrói dentro da pessoa. Um pai constrói aquilo que o outro é. Um pai configura o filho a partir daquilo que ele carrega em si mesmo. É por isso que lá em Gênesis 2, 24, o Senhor disse: deixará o homem seu primeiro fundamento, e sua mãe unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa. Olha que poderoso. Todo ser humano, você foi criado para pertencer. Por isso que nós nos agrupamos. Gangue, igreja, partido político, turma da escola, gosto musical. O ser humano foi criado para ser coletivo, para ter uma identidade social a partir de um pertencimento. O ser humano foi criado para pertencer a algo. Ele tem a necessidade inerente por comunidade. E qual é o poder de Gênesis 2:24? Por que deixar pai e mãe? Porque a família não é um mero detalhe. A família é a célula apostólica de Deus que dá ao ser humano tudo aquilo que o ser humano tem necessidade. Então, a família, a partir do pai e da mãe, são responsáveis espiritualmente, emocionalmente e socialmente em dar a todo ser humano o quê? Provisão, proteção e destino, liberação. Vá e faça por outros o que foi feito por você. Esse é o poder do núcleo familiar. Te protege, te provê e te envia. Então, por que a sociedade não está funcionando? Porque a família não funciona. Ela não está fechando o ciclo. Pai e mãe não deram proteção, pai e mãe não deram provisão, pai e mãe não deram envio. Aí o que aconteceu? As mães estão apaixonadas pelos filhos e os filhos estão apaixonados pela mãe, retardando todo o processo apostólico de Deus. E não é objetivo, é inconsciente. A mãe se apega demasiadamente ao filho, porque não tem um marido intencional em suprir emocionalmente o que ela carece, e ela desenvolve um complexo de Édipo. Ela transfere para o filho todo o afeto que o marido não deu. Por isso que nora tem problemática com sogra e vice-versa. Porque a mulher quer o seu marido e sua mãe transferiu todos os afetos da disfuncionalidade do casamento para o filho. E o filho casado continua aceitando ser filho da mãe e não marido da mulher. Então, a mãe ama demasiadamente o filho porque não foi amado especificamente pelo marido, e o marido não consegue amar a sua esposa porque está agregado ainda emocionalmente com a mãe, porque não quebraram esse ciclo. Proteção, provisão, envio. Fecha o ciclo. Proteção, provisão, envio. Fecha o ciclo. Sociedade funciona, igreja funciona, infância funciona, mas está tudo disfuncional porque as pessoas não estão respeitando o manual. E o manual disse: serão uma só pessoa. Então, quando não há paternidade, vai bagunçar todo o planejamento de Deus. E eu mexo logo no assunto mais específico da sua vida, que é a mãe. E se você é sogra, você está dizendo: quem é esse pregador aí falando isso para mim, do meu filhinho?
Aí eu digo para você, filho que ama a mãe, e mãe que ama demasiadamente o filho, me dê um texto bíblico que você provará para mim que Deus disse que você é uma só carne com o seu filho, ou que você é uma só carne com a sua mãe. Aí eu paro de pregar e vou embora. Me dê um versículo. Então a vida só funciona quando o ser humano entende que pais vão para a glória, pais falecem, filhos são enviados. E a única pessoa que o Criador disse que deve permanecer todos os dias ao nosso lado é nosso cônjuge. Então, quando a paternidade não funciona, não vai funcionar nada, ninguém vai entender. Porque, por exemplo, se eu não sou pai, o meu filho não entenderá que a pessoa mais importante da vida dele será a esposa dele. Mas se eu for pai, eu vou suprir intencionalmente todas as falhas do processo para mostrar para ele com clareza que pai e mãe protege, provê para liberar. Então 25 anos deveria ser o ápice da tolerância, porque o indivíduo tem que ser expurgado para o seu destino, empurrado para a vontade de Deus para a vida dele. E essa disfuncionalidade tem feito o quê? Com que mulheres estejam aos 30 anos doutorando e os camaradas estejam 30 anos e a gente não sabe distinguir se é adolescente ou se é homem. Porque eles estão joviais demais. Eu não sei aqui, mas lá na igreja eu digo, aquele garoto. Aí em 5 segundos o Espírito Santo vem e diz, garoto, tem 30 anos. 30 anos na época do meu bisavô, era homem de conselho, era já quase ancião, entendeu? Era homem. Hoje com 30 ele não sabe. Liderança, igreja, servir, casar. Ele não terminou nem o 2º grau, me desculpe, com 30, e a mulher já está doutorando. Você está em dúvida se você está vivo. E a mulher está dizendo, meu Deus, eu já queria ser avó com 30. Então, as mulheres estão quase todas disponíveis e os homens estão extremamente em dúvida. Por isso que eu disse, mulher, você está num bom lugar. O homem é o centro do problema porque foi criado para ser o centro da solução. Se o homem não funcionar, ninguém vai funcionar. Então, se você é pai, o seu filho precisa ser criado nesse ambiente. A pessoa mais importante da sua vida será a sua esposa, não seus filhos. A pessoa mais importante da sua vida será sua esposa e não seus pais. Uma hora você precisa sair da nossa tutela geográfica, espiritual, econômica e emocional. Você está me ouvindo, meu filho? Não, estou falando para você falar para o seu filho. Então, ser pai é ser intencional e não presencial apenas. Tem pais que nunca feriram suas famílias, seus casamentos, estão casados há 40 anos, mas não cumpriram um papel. Porque pai é suprir as lacunas, pai é ser treinador do outro. É dizer para onde, como o outro deve construir sua vida. Mas voltando ao texto que nós lemos, isso aqui é de extrema importância. Porque a mãe foi criada pelo Criador para ser a provedora emocional do ser humano. É por isso que ela não quer largar o menino dela, e o menino dela já tem 40, mas na cabeça da maioria das mães é o filho dela, entendeu? Todo mundo fica chocado assim, ó. Quem entende o que eu estou dizendo e quem não está chocado nem discordando do que eu estou dizendo é o seguinte: o cara está casado, tem 3 filhos, tem 40 anos, mas chega na casa da mãe dele, é um príncipe. A mãe, meu filho, aí deita ele no sofá, quase abana ele, aí faz a comida que ele gosta, bota no prato. E a esposa olha assim e diz, que
Só falta você pegar o guardanapo e limpar a boca dele assim, ó. Porque ela foi criada por Deus para ser assim. A posição já é essa, ela chama o filho para ela. Desde que o menino nasce, o menino está onde? Virado para a mãe. Não sei o que você pensa sobre isso, mas estudando um pouco sobre a psicanálise de Freud, ele criou um problema na época dele, como psicanalista, porque ele criou a tese que a relação de amamentação materna é uma relação sexual. E ele usou a palavra sexual. Aí ele criou um tabu e amigos sugeriram para ele tirar o termo sexual, mas ele diz, não, eu quero usar esse termo, sexual. Mas por que chocou? Porque quando nós pensamos sexualidade, nós pensamos erotismo. Mas ele não estava falando de erotismo, ele estava falando de fisiologia. Então, o que ele estava dizendo, a grosso modo? A amamentação, a criança buscar o peito da mãe. Ele definiu dessa maneira. Uma criança busca a mãe 10 vezes. 2 vezes fome. 8 vezes prazer. A criança tem uma sensação de prazer como um adulto teria no âmbito sexual. E aquilo nutre o bebê emocionalmente. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, a capital mais erótica do país. Por quê? Porque a sociedade é definida por mãe e filho. Não tem pai, certo? Então, a mãe nem consegue dar ao filho o que uma mãe deveria dar, porque ela tem que ser pai e mãe. Ela tem que lutar para fazer os 2 papéis e prover o filho. Então, vem o funk e erotiza uma criança aos 7, 8, 10 anos de idade. Você está comigo? Mas, segundo a explicação de Freud, se a mãe supriu fisiologicamente o filho, ninguém tão cedo vai conseguir despertar sexualmente a criança. Não é fantástico isso? Porque ele teve prazer. Então ele tão cedo não precisa de prazer. É chocante, mas se você entender o que eu estou falando fisiologicamente, você vai compreender. O prazer é uma fome do nosso organismo. Assim como precisamos tomar café da manhã, almoçar, fomos criados para ter prazer. Prazer no sol, prazer na lua, prazer no jantar, prazer na comunhão, prazer naquilo que te dá prazer e não é pecaminoso. Então, o da criança seria esse lugar da mãe. A mãe é a provedora emocional do filho. O pai não. O pai não foi criado para dar emoções ao filho. O pai foi criado para dar moralidade ao filho, dar apontamento, destino. Olha como é didático isso. A mãe fala 10 vezes com a criança, ela ouve, mas ele ama a mãe. Mas ele não ouve a mãe. Porque a mãe é o nutriente emocional do filho. Ah, mãe. Porque ele sabe que mãe, já entrou, entendeu? Ela, meu bichinho, pode destruir a casa. Mas o pai só falou uma vez, e quando o pai é eficaz, o pai nem fala, o pai só olha. Funciona ou não funciona? Porque o pai dá o quê? Destino. Sinaliza para onde todo ser humano deve ir. Então, esse é o ambiente constituído pelos 2 núcleos, a mãe e o pai. Juntos dão a todo ser humano proteção, provisão, destino. Isso define pertencimento, identidade, segurança. Por que nós somos uma sociedade hoje deprimida? Porque nos tornamos uma sociedade onde a família é liderada pelas mulheres, porque os homens fugiram de casa.
E a juventude adoeceu. Renato Russo já cantava isso quando acabou a década de 80. Os nossos jovens estão doentes e ninguém percebe, ele cantava. Então a sociedade foi começando a adoecer na virada da década de 80 para 90. Então hoje nós somos uma sociedade emocionalmente adoecida, principalmente na nossa juventude. Porque já não há mais destino, só emoção, só há mãe, só houve um tipo de nutriente. E o ser humano precisa dos dois. Porque a mulher sempre vai despejar a emocionalidade sobre o filho, que foi o que aconteceu com Raquel. Raquel morreu ao dar à luz e ela configurou o filho a partir de suas emoções. E suas emoções não estavam boas naquele momento. Suas emoções estavam subvertidas. E ela disse, a serva disse, o filho vai nascer. Aí ela disse, então o nome dele se chamará Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia. Aí o pai estava na porta. E quando o pai ouviu isso, o pai disse, está amarrado. E entrou. E quando ele entrou, disse, não, o nome do menino não será Benoni, o nome do menino será Benjamim. O filho da minha mão direita, ou o filho da minha força. Um nome, um sentimento. Então, por exemplo, além de trabalhar com famílias, homens, pastores em depressão, também eu tenho um projeto no Nordeste brasileiro, de levar água, construir cisternas, manter missionários. Eu tenho um projeto com homossexuais. E tudo é uma problemática de paternidade. Alguém deu o nome errado. Alguém foi o exemplo errado. Alguém quebrou a lógica. Alguém rompeu o caminho. Eu acabei de bancar a cirurgia de um transexual em Recife. Um homem que se tornou mulher, encontrou Jesus, não pode ser mais homem, mas pelo menos quer viver parecido como um. E nós bancamos a cirurgia para ele tirar as próteses femininas. E você vai na raiz do problema. Sabe qual é a raiz do problema? Não houve proteção, não houve provisão, não houve destino. E qual é o perigo? Nós pegamos o primeiro pai postiço que vier. O primeiro pai falso do caminho que se apresentar, o órfão abraça. O mundo é uma sociedade órfã. Quando não deram para nós em casa, nós encontraremos ao longo do caminho uma identidade falsa, uma comunidade falsa, uma segurança falsa. É por isso que nós estamos em meio de tantas revoluções sociais que estão acontecendo, revolução de valores, de princípios, revoluções sexuais. Olha que tragédia, um homem que é homem da cintura para cima, mas nunca mais poderá ser homem da cintura para baixo. Porque o que eu estou pregando para você, não pregaram para ele há 20 anos atrás. Porque tudo é uma questão de identidade. Família, pai, mãe, paternidade configura nossa identidade, quem nós somos. Se nós sabemos quem nós somos, ninguém definirá quem nós somos, porque há segurança, há postura, há certeza, há firmeza, há um apontamento, há um destino, sabemos quem somos.
E, infelizmente, para muitos de nós, a gente não vai conseguir recalcular a rota sozinho. É por isso que Jesus foi para a cruz e revelou o Criador como o Pai. E ele já veio com plus, ó, eu tenho um novo nome, um novo nascimento, uma nova pátria, uma nova certidão de nascimento. Eu tenho um novo tudo. Não está lá em Apocalipse um bilhetinho branco, no qual você vai pegar e abrir, está escrito um novo nome. Temos um novo nome. Cada um de nós tem que administrar a sua própria orfandade. Cada um de nós tem sua peculiar orfandade. E a tragédia é que cada um encontrou um pai diferente. Mas todo mundo aqui encontrou um pai. Um encontrou uma gangue, o outro encontrou a moda, o outro encontrou o sexo, o outro encontrou a violência, o outro encontrou o carro, o outro encontrou a riqueza, o outro encontrou o ministério, o outro encontrou a tatuagem. Mas todo mundo, pela sua orfandade, desesperadamente se agarrou a alguém que desse proteção, provisão e destino, significado. E nós precisamos de alguém que mude nosso nome. Nós precisamos de um pai que vai arrombar a porta e diz, não, o nome do meu filho não é Benoni. O nome do meu filho é Benjamim. E essa pessoa é Deus, com uma boa notícia para você. Eu não sei se você já vasculhou por aí, eu não gosto de dar testemunho. Para mim, testemunho é 15 segundos, é tudo igual. A gente só pecou diferente, mas todo mundo era inimigo de Deus, destinados ao inferno. Jesus foi para a cruz, nos redimiu, nos perdoou, nos salvou, amém, estamos aqui. Então, eu não gosto muito de contar histórias, né? John Stott diz que testemunho não é falar sobre nós, testemunho é falar sobre ele. Mas eu, forçadamente, mas glória a Deus que deu certo, né? Um pastor em Joinville me forçou a contar um pouco da minha história. Eu contei, foi para o YouTube, deu mais de 25 milhões de visualizações. Porque todo mundo quer uma resposta, porque todo mundo gosta de uma história de sucesso, porque está administrando sua própria história de fracasso. Então você olha para alguém que tinha tudo para dar errado e diz, deu certo. Se deu certo, deixa eu ouvir para ver se vai dar certo aqui. Então, como eu falei no início, sou nordestino, vou fazer 38 anos. Até os 17 anos de idade, sofri o pão que o diabo amassou, como diz o Nordeste. Fome. Não é a falta da carne na comida. É fome. É abrir a geladeira e o que tem? Água. Então vamos dar uma raspadinha aqui no gelo do congelador e chupar para ver se disfarça. O que tem? Nada. Ah, tem farinha aqui e açúcar. Mistura e vamos comer. Então as violências da vida não tinham cinto. Eu lembro de uma cena. Minha mãe era merendeira numa escola e conseguiu uma bolsa de estudo para mim naquela escola. E comer era um evento, porque não comer já era o comum. Ah, consegui um pastel. Meu Deus do céu, eu lembro que era algo surreal. Meu Deus, um pastel. É quase... Tinha que fazer um culto para agradecer a Deus. Meu Deus, um pastel. E eu estava brincando com os amigos no recreio e eles me derrubaram. Quando eles me derrubaram, minha camisa levantou. Quando minha camisa levantou, eles viram que eu não tinha cinto. O que prendia a minha calça era uma sacola de supermercado. Aí eles começaram a rir. Mas eu, moleque, ri junto. Mas quando eu olhei, minha mãe estava sentada, olhando para mim, assim, igual uma cena de terror. Fui levantar, quando eu olhei, ela sentada, assim, comendo o pastel dela, chorando. Aí eu falei, sabe, aquilo me marcou, né? Sabe-se lá o que estava na cabeça daquela mulher naquele exato momento. O que ela estava sentindo.
Nessa mesma escola, ela tentou pegar uma manga da escola para levar para casa para a gente jantar, e o diretor pegou ela pegando a manga, e o diretor demitiu ela por justa causa que ela roubou a manga. Olha que surreal. A gente era tão raquítico, eu e meu irmão, 15 anos na época, mais ou menos, e o corpo de 7 anos, que a fome mirrou a atividade hormonal. E o médico disse, se os seus filhos não fizerem uma reposição hormonal agora, aos 15, eles atrofiam para sempre. Meu irmão tinha 17 anos e o órgão sexual de um menino de 8 anos. E minha mãe pegou a receita, e em 3 dias pedindo esmola na rua, ela conseguiu o equivalente hoje a uns 20 mil reais para pagar, e pagou o tratamento hormonal. Então, por causa disso, 15 anos, corpo de 7, e os moleques, 15 anos, corpo de 20. Então, pau, apanhava na escola de manhã, aí ficava com vergonha de voltar, muda para tarde, chegava à tarde, apanhava de novo. Aí apanhava de novo à tarde, mudava para a noite, apanhava de noite, mudava de escola, apanhava na outra escola, voltava para outra. Apanhava todo dia de um cara no meu bairro. Se você perguntar o porquê, eu não sei não. Até eu queria encontrar esse cara, acho que eu nem reconheço ele mais, dizer, miserável, por que tu me batia todo dia? E olha só o que aconteceu comigo, a mutação. Aí eu migrei do sofrimento nordestino, fui para Brasília, na expectativa de encontrar os endereços que Renato Russo cantava. Quem é novinho demais aqui não sabe o que eu estou falando, né? Mas deixa quieto. E lá eu encontrei o que me constituiu de uma maneira que a família não constituiu. Por mais que minha mãe fosse guerreira e bem-intencionada, ela nunca deu o que eu precisava ter. Meu pai, nosso sonho era matá-lo. Imagina, uma criança sorrindo, brincando, soltando pipa, dizendo, eu quero crescer para matar meu pai. Olha o sonho. Não é formar, não é nada. Não, é ter corpo de homem para matar outro homem. Aí eu fui para Brasília e encontrei o quê? Isso aqui que você está vendo. Aquela subjetividade da hora do açaí, do café, do suco, da lanchonete, que você senta e você fica imaginando, e se? Se eu fosse bonito, se eu fosse forte, se eu fosse rico. Já passou por isso? Se eu tivesse um Corolla, se eu tivesse uma BMW, se eu fosse ungido, se eu tivesse um ministério. Não tem essa hora para todo mundo? A minha, sabe qual era? Voltar ao passado do jeito que eu sou e matar todo mundo que me fez mal. Quem me faz mal assim? Você diria que eu sou um pastor, se eu não estivesse pregando para você hoje, você nunca tivesse me visto? Você diria que eu sou pastor? Sim, instantaneamente? Diria? Com a cara tatuada? Se eu entrasse no banco que você estava e você acabou de sacar R$500, você não ia segurar a sua carteira? É sério, estou fazendo uma pergunta. Você não seguraria firme sua carteira? Se eu cruzasse com você 11 horas da noite, você não mudaria de calçada? Você não mudaria de calçada? Inconscientemente eu encontrei meu pai. Meu pai me deu proteção. Ninguém mais vai me violentar. Eu não vou sofrer mais bullying. Eu não vou mais apanhar de ninguém. Eu sou o perigo agora. Eu não sou mais a vítima. O meu pai me deu proteção. O meu pai me deu provisão emocional. De que maneira? Nossa, que da hora ser tatuado. Mas esse elogio só dura uma noite. No outro dia você estava deprimido porque o elogio acabou. Aí o que você faz? Outra tatuagem. Para ter um elogio que dura uma noite. E no outro dia acaba e você, outra.
outra. Eu olhava no espelho e dizia, meu Deus, eu estou deprimido, meus dedos não são tatuados. É assim com a menina que busca pai no sexo do namorado, mas às vezes ela está atrás de um pai. Aí ela encurta a roupa para ser mais atraente, mas ela está em busca de um pai. É assim com alguém que enfrenta a homossexualidade, ou ele está fugindo do pai que teve, ou querendo encontrar o pai que não teve. Quando esse encanto caiu assim, como escamas dos meus olhos há 6 anos atrás, eu chorei muito. Porque eu descobri há 6 anos atrás que eu não sou um tatuado porque eu quis, ou porque eu gosto, ou porque eu acho bonito. Mas porque a minha aparência se tornou meu pai falso. E eu chorei muito, principalmente por causa dessa tatuagem do meu pescoço. Keila, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ocupando mais de 50% do meu pescoço. Eu fiz na semana que eu casei, é o nome da minha esposa. Eu achava porque eu amava. Há 6 anos eu descobri que não. Não tem nada a ver com a Keila, não é para ela. Eu estou dizendo, sabe o que com essa tatuagem? Pai, eu te odeio, e eu sou o homem que você não é. Eu nunca vou fazer com uma mulher o que você fez com a minha mãe. Um homem só tem uma mulher. Olha que doideira. E eu chorei muito porque, não, eu já tenho um pai. Meu Deus do céu, que poder a tatuagem exercendo sobre mim, eu tenho um pai. Bum! Caiu, Abba Pai fez sentido, porque até então era só a música que eu cantava. Entende? Deus, meu pai, eu te amo, aleluia, Abba e tal, mas ali eu entendi que Deus não é bom para domesticar meu passado. Deus não é aquele que vai visitar meu trauma e ficar meninando. Deus é aquele que vai dar o que não me deram. Deus é aquele que vai suprir em mim aquilo que o meu pai natural me negou. Deus está dizendo, eu não vou visitar o teu passado para domesticar o teu trauma. Eu vou liberar o teu destino. Eu vou te fazer uma nova pessoa. Eu vou transformar teu trauma no teu testemunho. Onde você sofreu, eu vou fazer com que você evite que outras pessoas sofram. Na sua dor, eu crio sua unção, sua compaixão e a sua autoridade. Eu nunca vi esse Luan, o transexual. Só soube que ele estava perdido, arrependido, sem igreja, sem ninguém. Aí eu disse, eu aceito, porque eu sei o que é não ter pai. E eu mobilizei o Brasil em favor dele. Porque onde você sofreu, Deus é quase uma pegadinha do malandro gospel. Você fala, Deus não mexe com o meu trauma. Não, ele fala, eu vou futucar teu trauma para transformar ferida em cicatriz. Amado, o novo nascimento, amado, não vai fazer você sofrer de amnésia, não. Você vai lembrar sim. Mas cicatriz é diferente de ferida. Ferida dói. Cicatriz é uma lembrança sem dor. Onde você sofreu, onde dói é que Deus quer te usar. Olha que doideira. Que ele não muda de assunto. Não, me dá.
Não, você não teve pai, você vai falar de paternidade, você vai falar de família, você vai falar de casamento. E como eu disse, cada um de nós replicou o trauma, a orfandade de uma maneira distinta. Mas tudo tem raiz na paternidade. Ou a gente está fugindo do pai que teve, ou indo atrás do pai que não teve. E Deus como um pai não é mero detalhe. Deus é aquele que vai dizer: amém, filho, eu sei do poder do passado. Mas eu não sou bom com o passado, não. Eu sou bom com o futuro. Eu não quero saber o que fizeram contra você. Eu quero saber o que eu posso fazer através de você. Deus vai usar você onde você foi mais ferido. Se você foi pobre, Deus vai te dar provisão. Se você foi órfão, Deus vai fazer você pai e mãe de pessoas. Porque olha a tragédia, quando nós replicamos traumas e nem percebemos. Eu tenho um colega de ministério que você deve conhecer, chamado Thiago Brunet. E ele trabalha com desenvolvimento de pessoas. Ele colocou essa história até em um dos seus livros. Ele dava consultoria e desenvolvia um multimilionário aqui no país. E toda vez que esse cara sentava diante dele, esse cara ficava numa posição que evidenciasse o sapato dele. E ele pegou isso. Falei, rapaz, aí no próximo encontro, próxima sessão de coach que ele deu, ele disse, cara, porque toda vez você tenta mostrar seu sapato para mim quando você senta, ou para as pessoas. E como ele era multimilionário, era sapato de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ele tinha uma coleção de mais de 200 sapatos, que não é comum a homem, né? Mulher que gosta mais disso. Aí o Brunet futucou a alma do cara. Sabe onde o Brunet chegou? Na criança traumatizada na escola que sofreu bullying porque não tinha sapato. Então, tem coisas que nós estamos fazendo cegamente e nem percebemos. Porque olha no meu caso, como a paternidade de Deus quebra a lógica toda. Para mim, tá? Pastor Anderson, tatuagem é pecado? Não. Está fazendo mais por quê? É quase a mesma resposta que Rodolfo Abrantes dá, não. É uma questão de adoração, encontramos o lugar onde a nossa identidade descansa. Não precisamos mais provar nada para ninguém, nem para nós. Descansamos no divã de Abba Pai. Descobrimos quem nós somos. E quando você descobre quem você é, você não precisa que nada mais agregue valor a você. Porque olha só, eu nunca celebrei a arte da tatuagem, eu sempre trabalhei a minha orfandade. Se você olhar para o meu corpo só fala de família e fé. Esse é o problema. Porque quem gosta de tatuagem, faz tatuagem porque gosta de tatuagem, não para vender uma ideia. Eu sou um outdoor. Eu estou falando para você que eu me tornei um homem que o meu pai não me formou. Então não é uma escolha livre, é uma escolha escrava. Eu não fiz porque eu quero fazer, eu fiz porque eu quero provar algo para mim e para alguém. É assim com o cara que gosta de investir em carro. É assim do cara que gosta do último celular da moda. É assim com o cara que gosta de bombar na academia. É assim com o cara que gosta de ser violento. É assim com todo mundo que tem um excesso. Você tem que buscar algo que seja bom e útil. Por que você compra o melhor carro?
Porque o melhor carro dá menos manutenção e não é um prejuízo. Porque, por exemplo, no Brasil, o maior investimento em automóveis médios é o Corolla. Porque o Corolla é cheque à vista. É o melhor carro, na opinião da maioria dos homens, a se comprar. Porque quando você quiser vender, a tabela FIPE é pau a pau, não decresce. Econômico, não dá manutenção. Quem é mecânico morre de raiva de quem compra Corolla, porque mecânico morre de fome se a cidade tiver só Corolla. Então você compra o Corolla para quê? Para provar algo a alguém? Não, porque é o melhor carro a se comprar. Por que você comprou o melhor celular? Porque é o melhor celular. E você precisa. E não porque você quer provar algo a alguém. Por que você comprou a melhor roupa? Porque é a melhor roupa. E não porque eu tenho que provar algo. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Reconheça se você não está fazendo a partir de um gatilho de um trauma da sua orfandade. Nossa, como foi bom, viu? Meu Senhor da glória. Eu fiquei chorando uns 3 dias, mas depois que eu chorei tudo que eu podia, eu entendi aquele significado do versículo, se o Filho te libertar, porque a gente não consegue compreender. Porque, por exemplo, é todo mundo crente, todo mundo gospel, mas tem áreas cativas ainda na nossa vida. A gente fala, uai, cara, eu não sou crente, cara, por que ainda não foi? Porque é o pleno conhecimento daquela área. Qual é o nosso problema? O espírito está salvo como um dom, mas a vida só é salva com intencionalidade. Paulo disse, desenvolve a tua salvação com temor e tremor. Mas ele não está falando da salvação da vida eterna, porque é dom. Você não pode desenvolver o que você recebeu de graça e é absoluto. Foi Jesus que fez. Agora, as áreas da nossa vida são salvas se nós quisermos. Você pode ser salvo em espírito para a vida eterna e ter uma vida como se não fosse salvo. Casamento não funciona, caráter não funciona, sexualidade não funciona, vida financeira não funciona, não tem amor, não consegue perdoar. É por isso que tem tanta gente ruim na igreja. É crente, é gospel, mas não perdoa, não ama. Porque não desenvolveu aquela área. Cada área tem uma jurisdição própria e precisa de clareza de entendimento. Você viu e tomou uma decisão. Então eu vi. Eu li um livro, é difícil achar, mas é poderoso. Quem é seu pai agora? Uma criança jogada para cima com a silhueta de pai. Que marretada que eu levei, irmão. Aí eu vi que eu não era quem eu era gratuitamente. A minha história, os meus traumas me fizeram ser como eu era. E para fechar a tampa do meu caixão, eu li um segundo livro chamado Quebrando o Poder do Mal. E ali se falou do espírito de pobreza, que é o espírito crítico. Então ele não estava falando de finanças, ele estava falando da qualidade da alma. Uma pessoa muito crítica, uma pessoa que fala muito, defraudadora, é pobre dentro de si, é pobre em sua alma. Então foram os 2 livros que me deram clareza da minha situação. Para que eu pudesse entender que paternidade não é um detalhe, paternidade é um acelerador dos processos. Ser pai não é botar um ser humano no mundo. Ser pai é como ensinar esse ser humano que você pôs no mundo, como ele se tornará um dia um pai ou uma mãe, uma pessoa, um cidadão, um servo de Deus. Então eu queria falar com você sobre isso 6 horas. Para que você pudesse receber tudo aquilo que foi derramado em mim como cura. Mas eu só posso falar 50 minutos, já deu meu tempo. Mas ano que vem eu prometo, todo ano eu prometo, mas 2019 sai um livro chamado As Tatuagens de um Órfão. E isso vai ajudar você muito a vencer os processos que você ainda não venceu.
Vencer esses lugares traumáticos, entendeu? Porque você só pode cumprir o seu destino se você vencer esse trauma da paternidade. Porque às vezes tem dor até com o pai presente. O pai está presente. Quando ele não é intencional, ele gera às vezes um dano maior do que o pai ausente. Às vezes o pai está presente, mas se ele não é intencional, ele cria o mesmo tipo ou um pior tipo de dano que o pai ausente. Então é um assunto muito amplo, é um assunto muito abrangente, que precisa do seu interesse. Pergunte para si mesmo se aquilo que você escolheu ser, ou você é fruto dos seus traumas. Se alguém te fez, entendeu? Se alguém te levou para esse lugar e você aceitou esse lugar. Meu sonho não é mais matar meu pai. Meu pai hoje é pastor também. Salvou o velho. A mulher que junto com ele, que destruiu minha família, traiu minha mãe, é mulher dele ainda, tem 4 filhos. Meu irmão, que tinha mais desejo de matá-lo do que eu, é amigo dele hoje. Comigo a gente ainda está desenvolvendo, né? A gente não se vê há 15 anos. A gente se falou tem uns 2 meses por telefone para se encontrar. Eu trabalho ajudando igrejas e cuidando de pastores em depressão. Ele me pediu ajuda. Olha que loucura. O pai que destruiu sua vida liga para você dizendo: você pode me ajudar? Posso. Aí ele diz: fale com a sua mãe, porque eu e minha mulher queremos fazer um jantar para ela e para pedirmos perdão. Aí minha mãe ri e diz: ô meu filho, eu aguento. Eu disse: aguenta. É agora a hora da senhora mostrar se é crente. Eu vou com a senhora. Vai todo mundo, pega os meninos, pega o Keila, pega o meu irmão, vai todo mundo e vai estar do lado da senhora lá. A senhora não dá um infarto e nem desmaiar. Mas isso é evangelho, mãe. O evangelho só é evangelho quando nós perdoamos até os nossos abusadores. Por isso que ferida tem que ser cicatriz. Com Jesus, ferida vira lembrança. Lembrança. Dói, mas não. Jesus só passa a mão e diz: foi difícil, né, filho? Aí você ri e diz: foi, obrigado. Mas se não pode tocar, é porque Jesus ainda não é a resposta. Se fala, irrita, xinga, briga, não. Jesus quer chegar, passar a mão. Sensível, eu tenho uma cicatriz de cirurgia. Eu passo o dedo e lembro o dia. Lembro o quarto. Lembro que foi a final do Mundial, São Paulo e Barcelona. Lembro tudo. Mas dói? Ó, passo a mão, você pode dar um soco. Não, sensível. Quando eu como um camarão, uma carne de porco, aí a cicatriz fica avermelhada, aí ela fica mais sensível. Você passa e diz: ei, aquele dia, 25 anos atrás, eu quase morri. Aí você ri, que você superou o trauma e você se tornou mais que vencedor em Jesus Cristo. Então Jesus quer transformar sua ferida numa cicatriz. E quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, só pai. Poucos. Nós estamos diante do pior tipo de sociedade que já existiu, filosoficamente falando. Questão da subversão de valores. Não arrede o pé do lado dos seus filhos. Eu sou um pai avô. Minha mulher já é uma mãe cruel. Falo, você é quase uma bruxa. Mas graças a Deus por ela. Porque, por exemplo, meu mais velho tem 10 anos. Quando eu vou poder ter celular? Ela diz, com 50.
Porque não é que a gente é paranoico, é que o mundo é mau. E eu fico muito feliz de olhar para o meu filho de 10 e ver a pureza, a inocência. Ah, quando que você vai falar com ele sobre isso? Não, não vou falar agora. Não, mas o mundo, não, ele está seguro, ele tem pai. O pai é o marinheiro, está tudo sob controle. Eu estou com o leme, eu estou olhando. Na hora certa eu dou a informação. Pai, não saia do lado do seu filho. Até que chegue a hora do envio. Você só pode soltar esse moleque na hora que você tiver que enviar ele para o matrimônio. Até lá, você é aquele que vai combater no lugar dele junto com ele. Você é o protetor, você é o provedor e você é o profeta da vida dele. Converse. Seja amigo, companheiro, tenha um dia dele, invista nele. Se você tem filha, com ela construa a poesia que somente um homem igual a você vai poder tirar ela do seu lado. Será que você já formou isso na sua filha? Dá a ela a consciência que você é um homem tão pleno, tão eficaz, tão amante de Jesus, tão amante da família, que ela entende. Para me tirar da minha família tem que ser igual ao meu pai. Porque se os seus filhos, homem, se vocês estão aqui, se os seus filhos não tiverem em você um herói, essa sociedade subvertida vai dar para eles um. Eu iria fazer um apelo para você vir à frente, se você se identificou com isso. Não, mas eu não quero que seja emocional apenas essa noite. Eu quero que seja uma noite de empoderamento. E onde você está, funciona. Eu só quero que você abrace a realidade que foi comunicada a você e tome uma decisão. Você não precisa vir à frente, tocado por essa palavra, mexido pela dor. Mas eu não quero que você seja mexido pela dor. Eu quero que você seja mexido pela decisão. Eu tomei uma decisão hoje. Eu entendi coisas que eu não estava entendendo. Amém? Posso orar com você? Curve sua cabeça. Obrigado, Pai. Nós sabemos e reconhecemos que a Tua palavra é poderosa, extremamente eficaz. Tu és bom. Muitos dos Teus filhos foram encontrados nessa noite, Senhor. Identificados com a Tua palavra, identificados, Senhor, com aquilo que foi dito. Histórias aqui, Senhor. Histórias em desencontro. E eu peço a Ti, Senhor, que restaure todas as coisas. Eu peço a Ti que planifique todas as coisas. Eu peço a Ti que transforme sofrimento em testemunho. Eu peço a Ti, Senhor, que esse lugar da dor se transforme no lugar do testemunho. Se transforme no lugar da unção. Somos os Teus filhos, Senhor. A nossa sorte foi mudada completamente. De Ti nós temos favor e graça. De Ti nós temos favor e graça. Eu quero sim, minha filha. Eu quero sim, vai ser do jeito que você pediu, sim. Eu digo sim. Eu digo sim ao que você me pediu. Eu digo sim, eu quero, eu vou fazer. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque você gosta daquilo que é improvável. Sua história é uma história improvável. E a sua história vai ser contada. Aleluia. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, muitos que estão aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque essa palavra feriu principalmente o coração de muitos homens que estão aqui. E eu te agradeço por isso, Pai. Que o Senhor inaugure um novo ciclo na vida do meu irmão. Novas ferramentas foram dadas a ele nessa noite. Novas táticas de como avançar, de como agir.
uma unção paternal no ministério deles, Senhor, ainda mais eficaz e extravagante. Numa sociedade com tantos órfãos, o Senhor tem levantado pais, e esse é um deles. Você é um pai social. Você não é apenas um líder para uma igreja, você é um líder para uma cidade. O Senhor está dizendo que você não pode ter medo. Uma igreja não tem poder de conter o que o Senhor é capaz de fazer na sua vida. Você foi chamado para afetar o funcionamento de uma cidade, os valores de uma cidade. Vão vir ideias malucas no teu coração e na tua mente. Não tema, não é loucura, é Deus. E o que vai acontecer vai precisar tirar você da zona de conforto. Aleluia, Pai. Consolo e refrigério, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Jesus. Meu irmão, me dê 3 minutinhos. 2 coisas eu queria falar com você. Uma delas eu até estava esquecendo. É mais forte que eu, por isso que eu não consigo não falar, por isso eu não consigo conter. Então, como eu disse, o Senhor te dá unção, compaixão e autoridade onde você sofreu. Eu fui no banco, fiquei triste porque na minha conta tinha 23 centavos. E fiquei muito feliz pelo saldo mensal, que foi muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu não vou falar para você para não dar uma inveja gospel em você. Muito dinheiro. Mas eu fiquei abatido porque só tinha 23 centavos. E eu perguntei, meu Deus, eu não posso nem falar para minha mulher que eu tinha todo esse dinheiro na conta e hoje eu tenho 23 centavos. Filho, o que nós oramos há 15 anos atrás? Que tudo aquilo que o Senhor fizesse por mim e em mim, o Senhor poderia fazer através de mim. Então só pegue o extrato para onde o dinheiro foi. Alguém está dormindo melhor, meu filho, porque você existe. Amado, eu estava no Nordeste passando fome, irmão. Se eu mostrar aquele extrato para você, para onde aquele dinheiro foi, a gente vai ficar rindo e dançando a madrugada inteira. Que alguém nesse exato momento está de mão levantada dizendo: Senhor da glória, obrigado que aquele homem da cara tatuada existe. Pega o número do Luan, o transexual, e ligue para ele. Luan, é importante o pastor Anderson existir? Ele vai dizer, rapaz, eu nunca vi. Imagina, amado, eu só quero ver a mãe dele. Você tem noção do negócio desse? Você tem noção de alguém que está bebendo água no Nordeste agora? Você tem noção do negócio desse? E é isso que Deus é capaz de fazer na sua vida. Então as 2 coisas que eu quero falar para você é: eu preciso servir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 crianças no Paraguai que quase morreram enquanto dormia com a casa deles incendiada. 10 crianças. Brian, Silmara, Guadalupe, Fernando, Kelvin, Derlis, Jéssica, Shirley, Arturo e Romana. 3 anos, 6 anos, 4 anos, 9 anos, 12 anos, 14 anos, 18 anos, 20 anos, 21 anos, 40 anos. A mãe. Eu vou ficar ali enquanto você compra o livro e eu te mando as fotos. Eu trouxe um dos meus livros, se chama Missional. Eu não quero que você adquira por causa deles lá no Paraguai. Eu quero que você adquira porque também vai transformar muito sua vida.
Aqui eu desafio você a usar o domingo à noite na segunda-feira de manhã. Você acha que o ápice é o domingo à noite? Não, o ápice é segunda de manhã, quando você vai usar o domingo à noite. Quando você vai dar sentido à vida. Então, como ser um cristão frutífero, eficaz, espiritual em casa, segunda de manhã, no trabalho, segunda de manhã. Como ser importante para alguém, como fazer diferença na vida de alguém. É isso que eu vou te ensinar nesse livro. Mas também faça por causa dessas crianças. A casa incendiou e eu posso reconstruí-la, sabe com quanto? R$2.200. Aí eu disse, eu topo, tá maluco? Isso é dinheiro, amado, para construir uma casa? Tá doido? E eu disse, não, nós vamos construir a casa dessas crianças, nós vamos refazer a vida dessas crianças. Então eu quero que você passe ali no final, adquira esse livro por você e por eles, amém? A gente passa cartão, promissória, o que você quiser, cheque, sei lá, mas faça alguma coisa. Se você quiser ofertar na vida deles, faça isso também. 10 crianças que você só verá talvez na Nova Jerusalém. E eu sempre busco inspirar as pessoas. Feche os olhos e tenta imaginar a gratidão dessas crianças daqui a 30 anos. Talvez você está salvando a vida de alguém que se torna um livro daqui a 30 anos. Se torna uma ideia. Já pensou nisso? Um dia eu paguei a cirurgia de uma garota. Ela tinha uma enfermidade. Ela estava na fila do SUS em Brasília há 7 anos. Iria ficar mais 3. E eu paguei a cirurgia dela. E eu disse à igreja, pensa a longo prazo. Tenta imaginar essa menina daqui a 15 anos. Aí a gente entrou em contato depois de 4 anos e a mãe disse, olha, minha família inteira está na igreja e hoje o meu filho, por causa do exemplo de vocês, é goleiro semiprofissional e minha filha está se tornando música profissional por causa da igreja. Obrigado. Então é o que eu gostaria que vocês entendessem sobre essas crianças. A gente pode transformar a vida de alguém que pode ser uma ideia na mão de Deus daqui a 20, 30, 40 anos, sei lá, que vai fazer por outros o que foi feito por elas. Amém? Então, os voluntários da igreja estão lá. Compre o livro ou passe lá e faça uma oferta, uma doação para essas crianças. Amém? Foi um prazer estar aqui com você, conhecer você. Espero voltar em breve e continuar sendo instrumento de Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amém. Só o começo, amém? Deus tem muito mais para nós. Queridos, é o seguinte, a pulseira chegou, né? Um pouco atrasada aí, chegou lá de Belo Horizonte e você pode trocar a sua pulseira depois lá embaixo. Lá na saída vai trocar, o pessoal vai trocar, tá bom? Vamos ficar em pé para orarmos. Vamos terminar, amanhã às 18 horas estaremos aqui. Não esqueça do Atitude Kids, de trazer seu filho. Glória a Deus por essa palavra, queridos. Amém? Deus realmente, nesses dias, Ele quer mudar a nossa identidade, nos fazer Benjamim, não o filho da dor, mas o filho da minha destra, o filho da minha direita. Amém? Queridos, estamos muito felizes com todos vocês aqui. E amanhã, quem sabe, você traz mais um para vir aqui, tá bom? Temos a inscrição individual, ou pode fazer a inscrição também para a sexta e para o sábado também. Depois você conversa com o Tiago lá embaixo, ele vai te falar valores lá de quanto que fica para vir amanhã e no sábado, amém? Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos deu, Deus, entendimento da Tua palavra, Senhor, nos deu destino, nos deu revelação, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos dar uma nova identidade nesses dias, Pai.
como pais espirituais, como pais naturais, Senhor, como filhos, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Deus, nos dar a revelação da Tua paternidade nesses dias mais e mais, Pai. Nós te agradecemos pela vida do pastor Anderson, Pai. Te agradecemos pela vida do Brunão, de toda a equipe do Morada, Pai. Nós te agradecemos pelo Congresso Atitude, por essa 12ª edição, pela Atitude Kids que teremos amanhã, por todas as oficinas, pela vida do pastor Dandu, que está viajando agora para o Brasil, Pai, que o Senhor possa guardá-lo nesse caminho para cá, Deus, em nome de Jesus, Pai, no avião, em cada lugar que ele passar, que amanhã nós possamos sair daqui, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, mais ainda, Deus, motivados e Deus, e transformados como foi essa noite, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te agradecemos, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, para cada um, para ir para os seus lares, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, queridos, glória a Deus.